Eu quero compartilhar nesse momento com vocês sobre a sabedoria, a inteligência, as nossas expressões, o que nos contagia diante das pessoas. Será que você já percebeu que tem pessoas que contagia, tem pessoas que têm um magnetismo que não dá para ser explicado e tem pessoas que, por mais que use o seu intelecto, sabe mecanismos na neurolinguística, mas acaba não atraindo, acaba não contagiando e não funciona. E o que que é isso? Existem situações, coisas que não dá para se explicar, né. Quantas pessoas nós vemos que atrai pessoas que não atraem, por mais que seja bonita, inteligente, por mais que tenha uma situação financeira interessante, mas a pessoa não atrai. E mais ainda, não sei se você já percebeu e já vivenciou isso, pessoas que ao longo da sua vida e até mesmo no término da sua vida, passa por situações difíceis, dramáticas, tristes, e por passar por situações dessa forma, acaba gerando uma certa revolta, um certo ressentimento, uma não aceitação do que está passando. E tem pessoas que passa por situações até mesmo mais difíceis e sabe passar com muita tranquilidade, até passa para as pessoas tranquilidade, serenidade, paz, por mais que esteja passando por dificuldades extremas. Então, o que que é isso? Então, vamos nos aprofundar mais sobre o que é a sabedoria, o que significa sabedoria. Eu, por ser o que sou e por viver como eu vivo e procurar o sentido da vida, não tem como eu não associar a sabedoria à espiritualidade. E a inteligência, nós vamos associar à ciência. Então existe o espírito, existe o corpo. Existe o lado espiritual, que provém de Deus, existe o corpo. Para o bem-estar do corpo, é muito importante a ciência. Então nós precisamos dos 2? Precisamos dos 2. Mas quantas pessoas têm capacidades externas e acaba, por vezes, não atraindo, acaba, por vezes, por passar por situações difíceis, acaba entrando em depressão, entrando em desespero e buscando meios para sair de situações difíceis, enquanto que pessoas sabem passar com serenidade. Então ali a gente vê a força do espiritual para nós sabermos lidarmos conosco mesmo. Uma vez eu estava vendo uma empregada doméstica, ela faz limpezas em várias casas de pessoas muito bem de vida financeiramente. E uma coisa que ela reparou bastante é que na maioria das casas dessas pessoas, eles usavam todo tipo de medicina. E aquilo nos chama atenção, porque tem pessoas que, por mais que vivem uma vida difícil, elas estão bem com elas mesmas, elas atraem, elas têm um brilho. Tem pessoas que falam assim: "Nossa, aquela pessoa tem um brilho. Nossa, aquela pessoa é diferente". Então isso não se trata de uma coisa física, de uma coisa científica. Se trata de algo muito mais profundo, de algo voltado à espiritualidade. É uma experiência que eu passei há pouco tempo atrás. A mãe de uma colega minha estava muito enferma, passando uma situação muito difícil. E eu pude perceber que ela já estava entrando num certo desespero. Sim, tipo, não estava aceitando o que estava passando. E aí eu peguei e pensei na minha mãe, porque a minha mãe, no final da sua vida, ela esteve também doentinha e eu acompanhei, né, o máximo que eu pude, esse momento que ela estava doente. E aí eu fiz o tipo de um paralelo. O que a mãe dessa pessoa me transmitia e o que minha mãe estava me transmitindo. E aí você tem que como que você vai entender isso? Você vai entender isso estudando a história de cada uma das pessoas. Então se torna uma forma até mais fácil de nós entendermos como que age uma pessoa sábia, que provém da espiritualidade, e como age uma pessoa inteligente, que provém através de conhecimentos externos, em situações difíceis.
Não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência para entender as reações das pessoas. Outra coisa que veio na minha mente agora é um casal de amigos meus, e ela estava contando, né, para mim, uma experiência que eles estavam passando. Eles estavam viajando e num certo momento a estrada ela foi cada vez mais se afunilando, se tornou uma estrada de terra, e ele entrou num certo desespero, e ele é mais voltado ao lado científico, né, ao lado intelectual, ele não é uma pessoa muito de não acredita muito em Deus, ou não desenvolveu muito a sua espiritualidade, mas o seu intelecto ele desenvolveu bastante, é uma pessoa muito inteligente. E ela não, ela já foi pelo caminho mais da espiritualidade. E ela pegava, brincava com ele, né, falando: "Calma amor, calma, tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está com a gente, não sei o quê". Então, ou seja, aí em determinados momentos, as coisas passam a se transparecer, né, de pessoas, porque o ser humano, ele tem 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, os membros, tudo igual, né. Nós somos iguais, né. Ninguém tem 3 braços, ninguém tem 2 cabeças para ser mais esperto, mais inteligente do que o outro. Mas a essência, a nossa essência que transparece situações que nós estamos passando. Por mais que nós não entendemos o porquê da sabedoria, a origem da sabedoria, na minha visão, no meu entendimento, a sabedoria provém de Deus. A sabedoria está associada à espiritualidade. E a espiritualidade está associado a nós enxergarmos o todo, enxergarmos as pessoas com os olhos do entendimento, com os olhos da paciência, com os olhos do amor, com os olhos do conforto, com os olhos do altruísmo. Então, eu pensei muito na minha mãe, a minha mãe que estava doentinha, mas em todos os momentos das suas dificuldades, em nenhum momento ela transpareceu em desespero, em amargura, em ressentimento, em reclamação. Já viu aquelas pessoas que falam assim: "Ai, eu estou sofrendo tanto, eu prefiro morrer. Ah, que eu morra logo". Nós sabemos que isso realmente acontece. Então, de que forma nós queremos direcionar a nossa vida? Nós queremos direcionar a nossa vida só em busca de resultados físicos, através da inteligência, através da saúde física, através de conquistas, voltado ao material? Mas como que tá as nossas conquistas voltado ao sentimental, voltado ao espiritual? E eu tenho o costume de dizer assim, que as melhores e maiores conquistas e as que têm o valor eterno, o dinheiro, ele não consegue comprar. Então, quando nós buscamos um caminho em busca da sabedoria que provém de Deus, que está associada à nossa espiritualidade, nós começamos a galgar um percurso que nós entendemos cada passo que estamos dando, que está sendo por algum motivo. Por exemplo, não tem aquele desenho que você vai ligando os pontos, aí quando você não sabe exatamente, quando você vê lá os pontinhos, né, tem vários pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem que ligar todos os pontinhos seguindo a ordem numérica. Olhando só os pontinhos, não dá para você ver qual desenho tem ali. Mas a partir do momento que você liga todos os pontos, você vê o desenho com clareza. É assim que é a nossa vida. Cada passo que nós estamos dando, a cada movimento que nós estamos dando, a cada pessoas que nós estamos conhecendo, a cada trabalho que nós estamos fazendo, independente qual a área que você atua, como que você está desenvolvendo o seu trabalho, de que forma você está expressando o seu ser naquilo que você está fazendo. Então, quando nós expressamos o nosso ser conectados com Deus, conectado com a nossa espiritualidade se manifestando, é como você riscasse o 1 até o 2. Você já fez o primeiro risco. Aí você vai de novo. Ah, você vai encontrar com um colega, com uma colega sua, você vai em outra experiência, você vai acordar pela manhã, você vai tomar o seu café da manhã, você vai almoçar. Então, cada experiência vivida com espiritualidade, você está riscando mais um ponto ao outro.
com o processo, você vai estar conectando esses pontos. E quando você está colocando ali a sua espiritualidade, a sua visão, sem sombra de dúvida, você é uma representante de Deus de uma forma única no universo. Não vou falar nem no planeta Terra, mas no universo. Então, quando você consegue enxergar que você é uma representação única de Deus no universo e que esses pontos que você está conectando, ligado à sua espiritualidade, ali você está desenvolvendo o quê? Uma sabedoria. Ligar os pontos, conectar os pontos. De que forma seria? Por exemplo, vai ter momentos que você vai passar no dia, na semana ou até mesmo no mês, situações difíceis. Situações desagradáveis. Nessas situações desagradáveis, se você se lamentar, se você reclamar, ficar injuriado, procurar culpa em alguém, você não vai conectar nenhum ponto. Você vai ficar estagnado, porque você não vai estar agindo com sabedoria. Você pode até ter razão nas suas reclamações, nas suas insatisfações, culpar alguém, pode até ter razão, mas você não vai estar em espírito. Você não vai estar agindo de uma forma que você se sinta bem. Não é à toa que Jesus veio nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão. Por que ele veio nos ensinar isso? Por exemplo, perdoando alguém, amando uma pessoa que é difícil de nós amarmos. Será que nós iremos estar fazendo bem a esse alguém ou iremos estar fazendo bem a nós mesmos? Onde está o reino dos céus? Jesus dizia: não busqueis o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus se encontra dentro de você. O reino dos céus está dentro de mim. É exatamente isso. Quando eu estiver tranquilo comigo mesmo, quando eu estiver em paz comigo mesmo, quando eu conseguir perdoar aqueles que não agiram como eu gostaria que agisse, quando eu conseguir amar aqueles que eu tenho dificuldade de amar, eu vou estar associando as minhas ações à minha espiritualidade. Eu vou estar associando as minhas ações ao desenvolver da minha sabedoria. Não adianta a gente simplesmente buscar meios, lugares, pessoas confortável, viver de uma forma confortável, porque nós sabemos, independente da sua classe socioeconômica, cultural, independente, todos nós passamos por situações difíceis. Então, se nós não soubermos lidar conosco mesmo em situações difíceis, nós, ao invés de crescermos, iremos cada vez mais diminuir a nossa espiritualidade, diminuir ou parar, estagnar a nossa sabedoria. E a tendência de cada vez mais se lamentar, reclamar, se justificar, culpar os outros, não conseguir perdoar, vai ser cada vez maior. Então, quando nós treinamos essa prática do verdadeiro amor e do perdão, nós iremos estar fazendo bem para nós mesmos. E quando você se sente bem, você vai provando o reino dos céus dentro de você. Então, esse céu, né? Fala assim: ah, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Todos vão responder: eu quero ir para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Faz todo sentido. Nós não precisamos morrer para viver o céu, porque o céu nós podemos provar em todos os momentos da nossa vida. Vai depender se eu estou colocando todo o meu ser naquilo que eu estou fazendo. Esse tipo de treinamento que nós passamos é para você lembrar, falar assim, não, por mais que eu estou passando por esse momento difícil, por esse momento de dificuldade, eu vou pensar em algo, eu vou olhar de forma diferente para que eu possa aceitar com todo o meu coração, olhar com bons olhos e fazer com que algo de bom eu possa trazer para o meu interior. E se eu estou trazendo para o meu interior, eu vou levar também para a parte externa. Ali, como eu disse no início, você vai ficar cada vez mais
sendo uma pessoa diferenciada, onde só das pessoas olharem para você, já vão olhar e ver que você é uma pessoa diferente. E se as pessoas se aproximarem de você, elas vão sentir que algo existe em você diferente. Elas vão sentir o quê? Atraídas. Vai atrair. E essa atração, ela vai provir do seu interior, ela vai provir do seu espírito. Consequentemente, está vindo de Deus. E aí, a partir do momento que nós estamos representando Deus, né, nesse universo, que só nós podemos representar Deus nessa unicidade, nós iremos estar cada vez mais agindo com sabedoria. E aí você vai ver que a sua trajetória ao longo da sua vida vai ser diferente. Independente onde você esteja, independente do que você está fazendo, independente das pessoas que você está lidando, você vai agir com sabedoria. E ali a gente vê, né, quantas experiências a gente passa e pensa, né, nossa, aquela pessoa é tão difícil de lidar. Ah, aquela pessoa eu não aguento, aquela pessoa eu não suporto, aquela pessoa não dá mais. Mas se nós só sabemos lidar com as pessoas que nos agrada, que nos faz bem, que valia tem essa? Que grandeza tem essa? Que diferencial tem esse? Então nós temos que cada vez mais, através do nosso crescimento, provindo do nosso espírito, provindo da sabedoria, nós vamos cada vez mais sabermos lidar com o difícil de situação e o difícil também de pessoas. Então, quando nós lidarmos com esse difícil, estamos aptos a lidar com qualquer tipo de pessoa, você vai falar assim: "Nossa, eu posso estar no céu, em qualquer lugar, né. Nossa, eu me sinto bem com qualquer pessoa. Olha que especial isso". Então, as pessoas vão querer ficar perto de você, as pessoas irão querer te escutar, e você não vai encontrar dificuldade nenhuma ao lidar com as pessoas. E aí, cada vez mais você vai falar assim: "Nossa, eu me sinto no céu, porque eu estou bem com qualquer pessoa, em qualquer lugar". Olha que especial isso, né. Aí então, como Jesus disse: "O reino do céu está dentro de nós". Então buscarmos esse reino dos céus, nós estaremos o quê? Conectando todos esses pontos. E ao longo lá, né, de uma certa trajetória da sua vida, você vê o desenho que você fez. Fala assim: "Nossa, olha o desenho que foi formado através da minha trajetória. Nossa, olha o meu desenho". Então quando você olhar para o seu desenho, você vai se alegrar. Vai falar assim: "Nossa, olha o que eu construí, olha o que eu desenhei na sua trajetória". E essa construção, esse desenho, ele é invisível, é você com você mesmo. Então dá para você entender a diferença de uma pessoa sábia e de uma pessoa só inteligente? Então a gente pega homens sábios na história. Vamos pegar lá: Buda, Confúcio, Maomé, Jesus, Gandhi. Gandhi, ele foi muito sábio. Ele conseguiu ganhar a liberdade da Índia sem usar as armas. A única arma que Gandhi usou foi a arma do amor. Olha o quanto é especial isso, que é um exemplo e um modelo de sabedoria tão grande quanto esse. Ele conseguiu unir todo o seu povo e fazer com que o seu povo entendesse que não era através do caminho das armas que eles iam ganhar a liberdade. E os ingleses acabaram cedendo à sabedoria de Gandhi. Então, a ganância, a pressa, o desespero, o egoísmo faz com que cada vez mais nós distanciamos da sabedoria. Então, como nós nos livrarmos dessa situação que faz com que nós venhamos nos perder cada vez mais? Às vezes você faz pedidos para Deus, ou você deseja algo, e se você receber esse algo que você deseja tanto, que você pediu tanto para Deus, qual vai ser a sua postura diante daquilo que você recebeu? Por exemplo, você está pedindo algo, mas será que você pensou que esse algo que você está pedindo, e quando você receber,
vai te gerar também algumas consequências, e essas consequências, será que você vai estar preparado para saber lidar com ela diante disso que você recebeu e que você pediu, né? Por exemplo, a pessoa pede muito dinheiro. "Ah, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro". Aí ela acontece alguma coisa lá, ela trabalha bastante e ela consegue ganhar muito dinheiro. Mas diante desse muito dinheiro, será que vai vir só o dinheiro ou vai vir outros tipos de problema, outros tipos de consequência? E será que você adquiriu um crescimento para saber lidar com essa estrutura econômica? Quantas vezes nós já ouvimos de pessoas que ficaram muito ricas, né, e depois perderam toda a sua riqueza em pouco tempo? O que significa isso? Significa que não adianta nós adquirirmos as coisas ou até mesmo ter pessoas, se nós não sabemos lidar, né, com as coisas, com o dinheiro e com as pessoas. Então, antes mesmo de nós pedirmos algo para Deus, nós temos que pensar: será que quando eu tiver isso, eu vou saber lidar com isso? E por que eu estou pedindo? Outra coisa importante também nós pensarmos: existe sempre uma causa individual e uma causa pública. Uma causa que eu penso só em mim, eu quero dar alegria para mim mesmo, e eu penso no todo. Quando nós pensamos no todo, em algo que nós gostaríamos, nós nos preparamos melhor para ter esse algo. Porque quando nós recebemos esse algo, você já está com a visão do todo. Você não está com uma visão só em você. E você vai saber lidar com esse algo porque você está pensando no todo. Então, uma visão pública e uma visão individual. Claro que a visão individual, ela está mais próxima do egoísmo do que a visão pública. Para que eu preciso celular? Para que eu preciso disso, daquilo? Para quê? Será que é só para minha alegria ou para mim proporcionar alegria para as pessoas? Para contagiar as pessoas da forma que eu estou pensando e como eu vou me manifestar através daquilo que eu tenho. Então, cada vez mais que nós agimos dessa forma pensando no todo, claro, o ideal é que você primeiramente pense em Deus, como eu posso dar alegria para Deus naquilo que eu estou fazendo, né? Consequentemente, como eu posso dar alegria para as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso entender o coração de Deus, entender o coração das pessoas que estão ao meu redor e como eu posso saber passar por situações difíceis e não me lamentar. A partir do momento que nós sabemos passarmos por situações difíceis e sabemos mantermos a nossa serenidade, a nossa harmonia conosco mesmo, nós iremos cada vez mais adquirir sabedoria. Para nós concluirmos essa nossa conversa, esse nosso momento, a sabedoria, ela nos conecta a valores eternos. E a inteligência, só por ser inteligência, ela nos conecta a valores finitos, que acaba quando nós deixarmos essa vida. Então, ser sábio vai fazer com que nós tenhamos uma vida próspera eternamente. A inteligência pode só nos dar prosperidade no mundo físico. Então, nós temos que ligarmos na terra, tudo que ligarmos na terra, que nós possamos ligar também na nossa eternidade. Aí sim, você vive o céu na terra, depois você vai viver o céu na eternidade, ok? Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.